Bom, pessoal, então vamos lá então para a nossa aula prática 10, né? A gente vai falar sobre o equilíbrio químico. O nosso objetivo hoje é compreender o que é um equilíbrio químico, né? E tentar compreender na prática aqui a ideia de equilíbrio químico, né? Fazer essa caracterização dos sistemas em equilíbrio, né? Reconhecer alguns fatores que possam influenciar no estado de equilíbrio, né? Que a gente chama de princípio de Le Chatelier, né? E determinar a constante de equilíbrio químico, né? Como a gente já discutiu um pouquinho, né? O estado de equilíbrio, ela acontece em reações que são reações reversíveis, né? Onde eu posso ter o meu reagente formando produto e o produto formando reagente. Então nós vamos aí fazer algumas práticas relacionadas a esse estado de equilíbrio químico. Essas práticas que nós vamos elaborar agora, né? Essas estão aí no roteiro, né? Na terceira parte aí, na quarta parte, né? Do roteiro de práticas, né? E nós vamos iniciar então o seguinte: nós vamos estudar o deslocamento de equilíbrio químico de soluções de dicromato de potássio, que é o K2CR2O7, e do cromato de potássio. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar cerca de 2 ml, não precisa ser exatamente 2 ml, né, de dicromato de potássio na concentração 0 mol por litro. Então nós temos aqui uma solução de dicromato de potássio na concentração 0 mol por litro. Então vou colocar um pouquinho aqui. Essa seria a solução. Vamos colocar aqui no tubo de ensaio para a gente fazer nosso experimento. Não precisa ser exatamente, porque o que a gente vai fazer aqui é uma análise qualitativa. Então esse seria o dicromato de potássio, K2CR2O7. Essa coloração aqui mais para o laranja. Vou colocar aqui. E nós teríamos aqui agora, nós vamos colocar no tubo de ensaio aqui, uma solução de cromato de potássio. Então, olha, percebam que existe uma diferença na coloração dos dois. Então, essa aqui é a minha solução de cromato de potássio, que é o K2CrO4. E nós vamos adicionar aqui a nossa solução de cromato de potássio. Então, aproximadamente aqui só para... Então, esse é o cromato de potássio. Coloraçãozinha amarela. Então, a diferença entre os dois, nós temos aqui o nosso dicromato de potássio e o nosso cromato de potássio. Beleza. Bom, observar as características das soluções, anotem aí essas características, né? Essa é a primeira parte, né? Observar, descrever direitinho, né? Quais são as características das soluções, qual o íon, né, que se atribui aí a coloração, se um é laranja e o outro é amarelo, né? Os dois vão ter potássio, ou seja, a diferença entre eles aí seria então basicamente aí o íon, o ânion, né, no caso, o cromato ou o dicromato. Então, pessoal, na segunda parte aí da nossa prática, né, para a gente dar a continuidade aí, né, a gente vai adicionar a solução de dicromato de potássio, que é isso aqui, algumas gotas de NaOH. Então, eu vou pegar aqui a minha solução de NaOH, que é o hidróxido de sódio, e vou adicionar a um becker aqui. E a gente nós vamos colocar algumas gotas aqui nesse nosso dicromato. Então observem aqui o dicromato e eu vou adicionar algumas gotas de solução de hidróxido de sódio. Então adicione a solução usando um conta-gotas. Vou pegar aqui o conta-gotas aqui. Só um minutinho.
Vou pegar aqui um conta-gotas. Isso aqui é uma solução de hidróxido de sódio na concentração 1 mol por litro. E nós vamos colocar na solução de dicromato de potássio. Observem se vai acontecer alguma coisa. Então, olha só, pessoal. Só para que a gente tenha uma comparação. Então, esse aqui é o dicromato, onde a gente adicionou o hidróxido de sódio. E esse aqui é o cromato. Beleza? Bom, agora vocês vão anotar aí se teve alguma alteração de cor, etc. Agora o que a gente vai fazer? Adicionar algumas gotas de uma solução de ácido clorídrico à solução de cromato. Então vou pegar aqui o nosso ácido clorídrico na concentração 0 mol por litro e nós vamos adicionar aí a solução de cromato e ver o que acontece. Então vamos aqui, pegar também aqui um conta-gotas aqui. Essa é a solução de ácido clorídrico. E vamos adicionar aqui na solução de cromato. Para ver o que acontece. Tá aí. Então agora essa é a nossa solução de cromato que nós adicionamos o ácido clorídrico. Beleza? Anotem as observações e respondam as questões aí, ó. Tem um questionamento de que cor ficou a solução, por quê, né? Houve deslocamento do equilíbrio nos 2 tubos de ensaio? O que vocês acham aí dessa situação? Se houve deslocamento, vocês vão tentar explicar esse deslocamento. Professor, mas como assim? Vocês vão usar aquela equação do equilíbrio químico que existe entre a solução de cromato e dicromato. A solução que está aí na página 2, né? Onde você tem seu dicromato, né? O íon de cromato mais água, formando o íon cromato, né? Que o dicromato é laranja e o cromato amarelo. É o estado de equilíbrio químico, beleza? Bom, pessoal, então vamos aqui iniciar a nossa segunda parte. Então, nessa segunda parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em tubo de ensaio cerca de 2 ml do dicromato de potássio e nós vamos adicionar cerca também de 2 ml de uma solução de cloreto de bário. É um sal, né? BaCl2. Eu vou pegar aqui e colocar um pouquinho aqui no becker. E aí nós vamos adicionar cerca de 2 ml aí do nosso cloreto de bário nessa solução de dicromato de potássio. Cerca de 2 ml eu vou usar aqui essa aqui. Precisa ser exatamente. Vamos adicionar e observar o que acontece. Bom, observe aí, apareceu alguma coisinha aí meio turva. Vamos fazer o mesmo procedimento agora para a solução de cromato de bário. Vamos colocar aí 2 ml aqui para a solução de cromato de bário. E aí? O que aconteceu, hein? A solução que era transparente, lembra? Completamente transparente, ficou aí uma solução que formou o que a gente chama de precipitado. Lembram disso? Então tem um precipitado, uma substância que não é solúvel. Professor, mas aqui também ficou um pouquinho, né? Formou um pouquinho de precipitado. E será por que formou um pouquinho de precipitado? É porque aqui a gente tinha uma
Aqui a gente tinha um pouco, né? Lembra que está em equilíbrio. Na verdade, tanto o cromato quanto o dicromato estão em equilíbrio. Coexistem aqui um pouco de cromato com dicromato. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Então eu tenho aqui agora, ó, uma solução de dicromato, que eu adicionei hidróxido de bário, e uma solução de cromato, que eu adicionei hidróxido de bário. Só para a gente não... Eu vou transferir aqui só um pouco, para a gente conseguir visualizar melhor. Vou pegar aqui mais ou menos a metade aqui da minha solução de cromato de bário, é isso? Com adição de cloreto de... desculpe, nossa solução de cromato de potássio com adição de cloreto de bário. E aqui eu vou adicionar algumas gotas de HCl, de hidróxido de sódio aqui. E nesse tubo aqui eu vou colocar um pouquinho de umas gotas de... aliás, esse tubo aqui eu vou adicionar um pouco de algumas gotas de HCl e nesse aqui de hidróxido de sódio. Então vamos lá então. No tubo que eu tenho o dicromato, eu vou adicionar a solução de hidróxido de sódio. Então que eu tenho a solução de hidróxido de sódio. Também eu vou dividir aqui. Homogeneizar aqui. Vou dividir aqui só para que a gente consiga visualizar melhor. E aqui eu vou adicionar soluções de hidróxido de sódio, que é o que a gente chamou de segundo tubo, e observar o que acontece. Então, olha, o que aconteceu? O meu dicromato se transforma em cromato e o nosso cromato reage com bário, formando precipitado, que é o cromato de bário. E a minha solução de bário, de cromato de bário, né, que seria o cromato mais o bário, eu vou adicionar gotas de ácido clorídrico. Então aqui peguei o meu ácido clorídrico e vou adicionar a solução para ver o que acontece. Então, pessoal, olha. Solubilizou, ou seja, qual a ideia que a gente tem aqui? Que o nosso dicromato de bário não forma precipitado, né? Tá? Fica em solução. Já o nosso cromato de bário, eu vou formar aqui um precipitado. Bom, prestem muita atenção nessa aula, revejam, dão uma olhada nessa prática, analisem direitinho. Se tiver qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo para a gente estar esclarecendo, tá joia? Bom, pessoal, nessa terceira parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar dissolver um pouquinho de iodeto de chumbo. A gente já fez isso em algumas outras aulas, né? Nós vamos tentar dissolver um pouquinho de iodeto de chumbo aí em água. Um pouquinho mesmo, só uma... Eu vou transferir aqui uma pontinha de espátula, né? E aí, nós vamos aqui tentar dissolver. Nós já fizemos isso aí em outras aulas. E aqui, pessoal, é aquela ideia da solubilidade. Então, nós podemos aqui ficar aqui dias e dias agitando isso aqui, nessa mesma temperatura, que não vai acontecer nada. Então, olha, a gente vai escrever aí a equação de solubilidade, porque uma parte, é lógico, a gente fala não vai dissolver nada em parte, né? Uma parte solubiliza, né? Então a gente vai tentar dissolver, escrever a equação, né, mas a gente vai ver que não é muito solúvel, e aí depois a gente vai aquecer esse sisteminha aqui. Vamos partir daqui a pouco para a parte de aquecimento. Aquecer e resfriar e ver o que acontece. Tá joia?
Observaram aí direitinho sobre a questão da solubilidade? O que você pode falar sobre a solubilidade desse sal em água? Ô, professor, mas sal amarelo, sal não tem que ser branquinho, não. Não, é um sal. É um composto iônico, né? Iodeto de chumbo 2, beleza? Tá, já, vamos partir para o aquecimento então. Então, pessoal, dá para perceber aqui que com o aumento da temperatura a gente aumenta a solubilidade, né? Vamos aguardar mais um pouquinho aqui para a gente ver o que acontece. Bom, pessoal, então deu para perceber aqui, né, que a gente praticamente conseguiu dissolver quase tudo. Ainda tem um materialzinho aqui no fundo aqui. Esse eu vou deixar aqui para a gente, vou parar aqui a desligar a nossa chapa aqui. E é o seguinte, a gente vai deixar agora ele resfriar, né, lentamente na bancada e observar o que acontece com a nossa amostra aí. Então, o que a gente tira de conclusão aqui, que dá para a gente tirar de conclusão? Que com o aumento da temperatura se aumentou a solubilidade do iodeto de chumbo em água. Não é isso? Bom, pessoal, não sei se vai dar para perceber aí agora que à medida que vai formando, né, vai resfriando, vai formando alguns cristais e aí fica com aspecto de ouro, né? Não sei se está dando para perceber direito aí. Então vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Tá vendo aí? Porque agora ele começa a resfriar lentamente e aí o iodo ele vai recristalizando. É um processo que a gente chama de recristalização, formando mesmo cristalzinhos aí na solução. Que é diferente daquele precipitado amarelo, né? Que lindo aqui, viu? Então, pessoal, esse é o fenômeno aí da precipitação aí, da cristalização ou recristalização do iodeto de chumbo, né? É muito lindo, né? Dá para perceber a movimentação dos cristais sendo formados, da variação da temperatura na solução. Realmente é um efeito muito bonito. Olha que lindo. Muito lindo, né? Isso que encanta na química.
Bom, pessoal, então vamos para a quarta parte aí, né, da nossa aula prática. E nós vamos tentar dissolver um pouco de hidróxido de cálcio em uma quantidade de hidróxido de cálcio em água, né? Para a gente ver a solubilidade, como foi feito lá com iodeto o iodeto de chumbo, né? Então nós vamos pegar aqui uma pequena massa de hidróxido de cálcio. Esse aqui, olha, o hidróxido de cálcio, um pozinho, né? Tá aqui a fórmula hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio aqui. Nós vamos colocar um pouquinho aqui de hidróxido de cálcio aqui. Bom, depois que nós adicionamos esse pouquinho de hidróxido de cálcio, se a gente quer produzir uma solução, nós vamos acrescentar água aqui. E vamos tentar dissolver. Olha, nós não produzimos uma solução. Eu posso ficar mexendo aqui vários minutos aí, dias. Então a gente sabe que o hidróxido de cálcio não é solúvel em água, né? Então o que a gente vai fazer agora? Para a gente obter uma solução, o que eu tenho que fazer? Eu vou passar essa minha suspensão, que é uma suspensão, né, um sistema heterogêneo aí, eu vou passar essa minha suspensão por um filtro, né? Então eu vou montar aqui agora aquele sisteminha que a gente já conhece, que é o sisteminha de filtragem, né? Vamos montar aqui. Vamos. A mesma ideia, um pouquinho de água aqui só para fixar aqui o papel na parede. E aí nós vamos transferir a nossa solução aqui. Bom, então dá para perceber aqui, pessoal, que o que sai aqui embaixo é o que a gente chama de filtrado, né? É a nossa solução aí de hidróxido de cálcio. Então eu tenho uma parte do hidróxido de cálcio, ela é solúvel, uma pequena parte, né? E aí é o que a gente chama de solubilidade do hidróxido de cálcio. E temos uma parte que não é solúvel. Enquanto a gente... Bom, então vamos ver aqui. Eu posso agora, pessoal, vou pegar aqui essa solução nossa aqui de hidróxido de cálcio, só para a gente já analisar aqui. Então essa aqui seria, então, a nossa solução de hidróxido de cálcio, ou seja, eu deixei aqui o que não era solúvel, ficou ali no filtro. Eu posso determinar aqui agora o pH, ou seja, o potencial hidrogênio iônico, qual a concentração de íons H+ na minha solução. Para isso eu vou usar duas técnicas, né? Não são necessário a gente fazer de duas maneiras, mas a gente vai fazer aqui só para a gente estar acompanhando aqui. Uma seria o que a gente chama de fita, né, de pH, que seria essa fitinha aqui que a gente usa
para determinar o pH. Então o pH pode variar, para o nosso caso aqui, né, de 0 a 14, né? E eu vou verificar qual é o pH da nossa solução. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma fitinha, essa fitinha tem essas marcaçõezinhas aí, ó, e aí eu vou comparar aqui com o valor de pH da minha solução. Então como é que a gente faz isso? Eu tenho que mergulhar isso aqui na minha solução. Então pego a minha solução, tá aqui a minha solução, ó, e aí eu vou mergulhar toda a fitinha dentro da solução. Ela tem que entrar em contato, e aí quando ela sai com uma coloração diferente, tá vendo? Diferente da que a gente tinha ali. E aí eu vou comparar aqui agora. Opa. Vou comparar aqui agora qual seria o pH. Então, olha, o pH aqui está em torno de... Está entre 13 e 14, ao meu ver aqui. O entre 12 e 13. Ou 13. Aí fica uma dúvida, né? Eu acho que está aqui em torno de 13. Na verdade. Vamos ver agora. Só que esse aqui é o quê? Uma estimativa. Você chega próximo do valor, você não tem um valor exato. Então, quando você quer um valor mais preciso, você precisa de fazer uma medida com um equipamento que vai te dar uma medida mais precisa. Para isso, o que nós vamos usar? Nós vamos usar um pHmetro, que seria esse equipamento, esse coisa aí, para a gente determinar o pH da solução. Então, nós vamos fazer aqui agora o seguinte. Nós vamos determinar o pH da solução usando o pHmetro. Qual solução? A nossa solução de hidróxido de cálcio. Como a gente faz isso? Ela já foi calibrada aqui a nossa solução, então nós vamos fazer a medida. Para fazer medida aqui, só para a gente ter uma medida bacana aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um papel toalha aqui. E nós vamos lavar aqui o nosso... Esse aqui, pessoal, é o utensílio aqui que a gente vai usar para... que é o detector aqui, né? Das nossas medidas aqui. Então aqui eu tenho um eletrodo, né? Que aqui eu coloco na solução. Esse aqui é para verificar a temperatura. E aqui a gente faz a leitura. A gente faz a medida e a leitura, a medida do valor de pH vai sair aqui. Então vamos aqui proceder à lavagem aqui do nosso sisteminha aqui. Tira essa parte aqui que é a proteção, né, onde ele fica mergulhado na solução de KCl, né, que é o cloreto de potássio. Então vem aqui, olha, para fazer a lavagem aqui. Opa, não pode ser esse becker, né, porque esse é da nossa solução. Vem aqui. Lavo, tanto um quanto o outro. Limpo aqui. Isso aqui, pessoal, toda vez que você for usar, você tem que fazer a calibragem do aparelho. No nosso caso, que a gente já fez. Aí eu venho aqui, mergulho aqui. Se eu quiser pegar um pouquinho mais de solução aqui, e aí eu vou colocar essa coisinha aqui dentro agora da solução. O eletrodo tem que estar mergulhado dentro da solução. E nós vamos proceder à medida. Então o valor que está aparecendo ali, ó, aparece um valor aproximado, tá vendo? De 12,6, 62. Aí ele está fazendo leitura, está calibrando, tá? Até o pH apareceu um sinalzinho de igual ali, por enquanto está aproximado. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no valor. Temperatura 24 graus Celsius. Pronto, agora deu um igualzinho. pH igual a 12,69. Então o pH
Lembra? A gente falou que estava na dúvida entre 12 e 13. Ele está aí na casa de 12,7, né? Então não está muito longe, mas esse com certeza é uma medida mais precisa aí para os nossos cálculos. Esse é o valor que a gente vai usar para determinação lá da nossa do pH, das concentrações de íons H+, e OH- da nossa solução. Beleza, pessoal? Pessoal, a aula prática de hoje é essa então. Ela é muito simples, a parte de execução dela, né? A gente fez bem rápido aí a prática. E nós vamos agora responder o questionário, responder o que está questionando aqui, porque isso aqui facilita a resposta lá nossa avaliação lá, do nosso processo de avaliação lá no AVA. Tá joia? E no mais, obrigado e até a próxima, pessoal.